Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade matriz de Nossa Senhora Aparecida, depois do evento muito importante que marca toda a história da humanidade, que é o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, na realidade, significa uma grande novidade, porque, como vamos ver no final da nossa reflexão, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus que se encarna, que se torna humano, gente como a gente. Isso é muito importante perceber, e perceber também que todo o ano litúrgico, ele é alicerçado sobre esse fato, o nascimento de Jesus. Com a preparação do Advento, de 4 domingos, depois o Deus feito homem, que é conhecido pela palavra que todos nós sabemos, chamado Emmanuel, quer dizer Deus conosco, presente no meio de nós, humano como todos nós. Esse é um fato fundamental, que nos faz sempre nos colocar com o pé no chão. Não lá em cima, como muitos tentam atingir, mas é aqui embaixo, na criação que Deus fez. Dentro da criação que Deus se tornou humano, para redimir a nossa humanidade, para nos dar exemplo como nós devemos viver, para podermos fazer, na realidade, conhecer e fazer a sua vontade. É Ele que vai nos mostrar. E durante esse ano todo nós vamos refletir, então, quem é esse que nasceu? Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus feito homem. Quem é Ele? Para que Ele veio no meio de nós? E a leitura de hoje, entre domingo, entre o dia de Natal, do nascimento de Jesus, e depois o dia 1º do ano, costuma ter um domingo, e nesse domingo acaba caindo aquilo que nós, na liturgia, celebramos como festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. O tema principal, na realidade, o que a igreja apresenta é a família, iniciando um pouquinho pela primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico. É um tesouro essa leitura, que precisa ler depois o capítulo todo, está no capítulo 3, onde vai mostrar o valor do relacionamento humano, mas principalmente o valor dos filhos para com seus pais quando ficam idosos e quando necessitam de apoio, de ajuda, algo que em várias sociedades não ligam, não dão conta disso, largam, né? E desde o Antigo Testamento, a palavra da Sagrada Escritura, ela vem insistindo e mostrando da necessidade da gente zelar pela vida um do outro, assim como a mãe e o pai zelam pela vida e são totalmente responsáveis e acompanham a evolução da criança pequena. Isso aparece no Evangelho, para ser criada, criar maturidade e se tornar uma pessoa convivendo com outros, porém com sua autonomia. A nossa primeira leitura, ela vai no final da vida de cada pessoa, por isso a recomendação aqui: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai, 2 vezes ele fala isso, alcança o perdão dos pecados. Quem honra o seu pai, honrar o pai, é o 4º mandamento. É o 4º mandamento. O Evangelho depois ele vai nos mostrar um texto onde as pessoas que se achavam muito religiosas deixavam de honrar o pai e a mãe, oferecendo para eles até o alimento necessário para levar esse alimento, aquilo que eles acreditavam estavam oferecendo para Deus, e levar no templo, aonde Jesus vai chamar a atenção. Vocês obedecem
vocês obedecem às normas e às leis que vocês fizeram, são de vocês, e deixam de obedecer o mandamento de Deus, que no caso nosso é o quarto mandamento, honrar pai e mãe. E aí ele fala também de honrar a mãe, né? Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. E aqui que vai entrar o exemplo. Todos esses jovens que criam a sua família, tudo, mas não assumem a responsabilidade de cuidar dos seus pais idosos, é um mau exemplo. E vai acontecer com ele. Porque os filhos aprendem com o exemplo dos pais. Se os pais não cuidarem dos seus pais, aí os filhos, mais tarde, também vão abandonar os próprios pais. Assim eles viram o pai fazer com os pais deles. Portanto, o exemplo muito importante, né? Se nós queremos ser cuidados pelos nossos filhos, nós precisamos assumir a responsabilidade de cuidar dos nossos pais. Isso é de suma importância. Esse é o senso da família. É o senso da família de cuidarmos uns aos outros. Meu filho, ampara teu pai na velhice e não lhes causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, que é muito comum, perder a lucidez. Procura ser compreensivo para com ele. E tem filhos, inclusive, que ficam rindo às vezes por coisas que o pai faz ou a mãe faz quando ficar velhos, em vez de compreender a realidade que um dia, se permanecer vivo até essa idade, vai se tornar assim também, porque esse é um processo da natureza. A carne vai ficando fraca, as células da cabeça vão se fechando e a pessoa, ela às vezes não vai raciocinar bem, o corpo não responde mais aos desejos que a gente quer fazer, todos ficamos fracos, e o que está dizendo: ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de tua vida, que é a tendência da juventude. Como eles têm vigor na vida, são capazes, fazem coisas, por assim dizer, até impossíveis, aí eles ficam gozando dos pais que infelizmente na velhice não conseguem ser tão ágeis, fruto lógico da fragilidade do nosso corpo. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar, segunda vez, os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Então, a primeira leitura, na realidade, então, ela vai falar do zelo que nós devemos ter com os mais velhos. A nossa segunda leitura, de São Paulo aos Colossenses, ele repete quase essa aqui, tanto na carta aos Efésios como na carta aos Colossenses, onde ele vai dizer o cuidado que deve ter. Mas São Paulo, ele coloca algumas coisas aqui, que é fruto daquela frase que Jesus Cristo falou. Qual é o maior mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele vai transmitir exatamente isso dentro da família na época que ele viveu. Vós sois amados por Deus, é a primeira grande declaração. Nós somos amados por Deus. Nós somos seus filhos, foi Ele que nos criou, e Ele nos ama. Essa é a novidade que Jesus Cristo mostra claramente para nós. E é por isso aquela teoria, aquela mentalidade que está no Antigo Testamento ainda está numa preparação de Deus quer se vingar, quer nos castigar. Isso para o Novo Testamento não existe. Existe no discurso de João Batista, mas João Batista ainda está no Antigo Testamento. A novidade, o reino de Deus começa exatamente com Jesus Cristo. Então, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Se somos amados por Deus e santos eleitos, qual deve ser a nossa atitude? Então vejam aqui o resumo: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência.
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. E assim como o Senhor vos perdoou, lembra, na cruz perdoou a todos e continua perdoando a todos. Muitas vezes nós é que resistimos e parece que não acreditamos que Deus nos perdoou e queremos continuar nos culpando de erros que fizemos no passado e não aceitamos o perdão de Deus porque não temos fé. O que eu tenho falado sempre aqui, isso é muito importante. Deus, assim como a mãe perdoa o erro dos seus filhos, o pai também perdoa todos os nossos erros, na medida, lógico, que a gente reconhecer a nossa falha e pedir perdão. O perdão é garantido. E é por isso que eu tenho falado muitas vezes, né, que no início, no ato penitencial, quando nós pedimos perdão de falhas que cometemos durante a semana, de choques que às vezes temos um com o outro, na família com o outro, é um momento que a igreja nos oferece para pedirmos perdão e Deus nos dá o seu perdão, e por isso que então somos aptos também para receber a Santa Comunhão. Tem gente que não acredita, infelizmente, não acredita no perdão de Deus. Quando tem coisa grave, gravíssima, aí apela também à confissão com o padre pessoal. Mas os erros que nós fazemos normalmente na nossa convivência humana não são pecados graves chamados mortais, que separam as pessoas. Não, são coisas normais da vida, da fragilidade da nossa humanidade. Então, mas essa frase aqui que eu vou repetir: assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. O amor não o amor é aquilo que São Paulo fala na sua carta a Corinto, né? O amor tudo perdoa, tudo entende, tudo suporta. É uma lista inteira que São Paulo diz naquele chamado hino ao amor. É a esse amor que ele está se referindo, que leva a gente para a convivência, leva a gente para viver uma sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, e nos leva ao amor verdadeiro, a suportar uns aos outros e perdoar-nos mutuamente. Esse é o verdadeiro amor. Depois, na segunda parte, então ele vai apelar um pouquinho para o marido amar a esposa e a esposa amar o marido e os filhos obedecerem os pais, para na família poder viver numa harmonia. Aqui é interessante perceber um pouco que o conceito que nós temos de família mudou muito, mudou muito. A gente pensa que é família quando tem pai, mãe e filhos. É um tipo de família que sempre vivemos, mas nós temos outros tipos de famílias. Quando o cardeal nosso já faleceu agora, Dom Rumes, ele foi num sínodo, junto com vários cardeais e bispos, sobre a família. O tema era a família, junto com o Papa. O cardeal Rumes, ele nos contou isso. Ele se levantou, ele disse... para o Papa e para todos, ele diz: há vários tipos de família. Família não é simplesmente aquele que um casou com o outro e gerou o filho e a filha. Isso é um tipo. Mas família também quando duas pessoas moram juntas e assumem uma outra e convivem juntos. Quando o neto mora com a avó e convivem juntos, essa é uma família. Quando duas pessoas se unem e convivem juntos e assumem um ao outro, e na doença, e na alegria, e na tristeza, assume tudo. Essa é a família. É a família que nós temos por aí, todos. Uma pessoa que veio do Nordeste, alguém recebeu, parente, convive junto, é família. É família, e a maioria das famílias nossas são assim.
gente que convive junto. E por isso que, ao conviver junto, precisa ter essas atitudes aqui que ele está falando, de revestirmos com misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente, se tiver queixa contra o outro. E como o Senhor perdoou, assim perdoai também vocês. Portanto, a família não é simplesmente como nós colocaram na nossa cabeça, só se tiver o pai, a mãe e o filho. É um tipo de família tradicional, continua existindo, mas temos muitos outros tipos de família. A família é caracterizada por aquele grupo que convive junto e assume junto a responsabilidade um do outro, de cuidar um do outro. Qualquer duas pessoas, 3 pessoas, 4 que resolvem viver juntos e assumir um ao outro é a família. A nova, até pode ser até a nova família de Jesus. A nossa leitura do Evangelho de hoje, ela aparece de cada 3 anos. No ano C, quando nós lemos o Evangelho de São Lucas, é a leitura que nós já ouvimos sendo lida, de Maria e José. E Jesus, aos 12 anos, é levado para o templo, introduzido já nos rituais judaicos, da tradição judaica, de visitar Jerusalém e o templo, no mínimo 3 vezes ao ano. E aí ele conta o caso, indo em caravana, fizeram todos os rituais necessários, com o menino que vai vendo os outros, vai aprender, esse menino é Jesus. Aí eles vão em caravana. Caravana significa você vai com pessoas conhecidas. Assim, quando o pessoal viaja para o Nordeste, sai o ônibus por aí, são quase a maioria das pessoas conhecidas. Um primo do outro, tio, vó, são todos conhecidos. Caravana era assim, né? Marca o dia, marca a hora, chama as pessoas da vila, se unem e vão a pé. 100 quilômetros. De Nazaré até Jerusalém, 110, 120 quilômetros. Vão juntos, em caravana. Por que em caravana? Por causa dos assaltos. Então, quando está em caravana, o assaltante não ataca. Quer dizer, porque tem outros que vão defender um ao outro, caminham juntos. Aí, os pais, tranquilos, vieram em caravana, fizeram tudo o necessário para fazer no templo, marcaram o horário para voltar e caminharam um dia de volta. E aí começaram a procurar o menino. Onde que está o nosso filho na caravana? Com que grupo está? Vocês sabem que quando saem juntos, o adolescente costuma ficar juntos, querem brincar juntos, né? As mulheres muitas vezes querem ficar juntas, faz parte da natureza nossa. Agora eles foram procurar o menino com os outros adolescentes. Cadê o nosso filho? Pois é, não está. Voltaram para tentar procurar. Diz 3 dias eles demoraram para achá-lo. 3 dias, isso tem a ver um pouco com os 3 dias lá de Jesus, né? Depois de 3 dias ressuscitará. Tem coisas que tem a ver muito com outras que não dá para aprofundar aqui, mas quando se estuda, tudo isso é aprofundado. Então, aí o que aconteceu? Eles foram no templo depois de 3 dias e encontraram o menino agora no meio dos doutores da lei. Diz assim: 3 dias depois o encontraram no templo. O templo, ele é usado para o culto, para fazer os sacrifícios, era usado para quem quiser passar lá, fazer a sua pregação, e era usado também para a formação. E Jesus, eles encontraram Jesus aqui rodeado, como diz aqui, 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado, o sentado nesse sentido significa mestre, é o mestre que senta para ensinar os seus alunos, os seus discípulos. Estava sentado no meio dos mestres, um menino de 12 anos, escutando e fazendo perguntas. Portanto, um debate entre eles. Ele escuta e depois pergunta.
Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Esse aqui é mais ou menos um pequeno resumo do que vai acontecer mais tarde com Jesus, quando ele entra em Jerusalém, adulto já, e lá em Jerusalém, então ele entra no templo e debate com os doutores da lei, com os fariseus, com os sumos sacerdotes. Aqui já está anunciando quem vai ser esse Jesus. E aí tem debates fortes quando Jesus entra em Jerusalém contra todas as autoridades e contra todos os grupos, e vence na discussão todos eles. Não conseguiram achar jeito para encontrar alguma coisa errada na sua fala. Essa aqui mais ou menos já está anunciando o que vai ser mais tarde, quando Jesus tem 33 anos. Ao vê-lo, os pais, Maria e José, ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. No meio dos doutores da lei, lógico que fica admirado. Uma criança de 12 anos, no meio de gente que estudou a teologia daquele tempo, estudou a Sagrada Escritura, gente que era craque, gente que era professor, gente que era de alto gabarito, famoso, e Jesus, 12 anos, está no meio deles. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe, lógico, responsabilidade de mãe. Interessante como evangelista, ele sempre entra pela mulher, não pelo homem. Interessante perceber isso. Lucas, ele entra, o anjo aparece a Maria, enquanto no templo aparece ao sacerdote Zacarias, pai de João Batista, mas é a Maria. Maria vai visitar Isabel, as duas mulheres, uma visita a outra. Zacarias só é mencionado a casa de Zacarias, mas quem deve agir seria o homem, mas agora é a mulher. São dados pequenos que a gente precisa anotar. Então a mãe, não o pai, devia ser o pai, mas aqui a mãe. A mãe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Por que agiste assim? Quer dizer, por que nos deu essa dor de cabeça? Por que não veio conosco na caravana? Por que ficou aqui? Olha o teu pai, letra minúscula, olha o teu pai, que seria José, olha o teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. 3 dias procurando ele, voltando, após um dia de caminhada voltando, e 3 dias lá em Jerusalém, em todo canto, procurando ele. Aí a resposta de Jesus, ele é fundamental aqui, precisa de uma explicação. Não sabeis, não, a pergunta é assim, Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Aqui a tradução está errada. Não é a casa aqui, a palavra original. A palavra original, não sabeis que eu devo estar naquilo que é do meu pai, letra maiúscula agora, se referindo ao pai dele. O pai dele é Deus. Não sabeis que eu devo estar nos assuntos, naquilo que tem a ver com meu pai, que é o Criador. O pai, o filho. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Então, o que significa isso? Então, aqui nós temos o pai e o pai. Nós temos o pai, que é colocado como pai natural, que é José. Mas quando Jesus fala as coisas do meu pai, quer dizer, as coisas de Deus que me mandou fazer, porque foi Deus que enviou o seu filho se tornar humano no meio de nós. E aí nós temos a obediência aos pais físicos, mas ele está introduzindo uma outra obediência ao pai, quer dizer, não sabem que eu vim para fazer a vontade do meu pai, que não é José, mas é Deus. E disso que vai se tratar na realidade o evangelho todo. Como descobrir qual é a vontade do Pai, a vontade de Deus. E Jesus vai nos mostrar, e nós vamos refletir isso durante esse ano todo, refletindo o evangelho de Lucas, para descobrir exatamente qual é a vontade de Deus
E essa vontade de Deus nós vamos descobri-la se conhecemos o que Jesus fez e ensinou. Por isso que a igreja coloca no ano litúrgico C, ela coloca o aprofundamento do Evangelho de Lucas. Então nós temos agora, estamos iniciando, né? Logo em seguida temos o batismo de Jesus, que vai cair durante a semana, e depois começa a ler textos do Evangelho de Lucas para descobrir qual é a vontade de Deus. E quem mostra qual é a vontade de Deus é Jesus, com seu ensinamento, com suas atitudes, com seus gestos, com os milagres que ele faz, redimindo a vida das pessoas e resumindo de uma maneira ou outra aquilo que Marcos nos disse, e nós estudamos no início desse ano, a vontade é o reino de Deus. E Marcos define o reino de Deus como viver em paz uns com os outros. Essa é a definição do reino de Deus. É isso que Jesus Cristo vai nos mostrar. Qual é a vontade de Deus? É vivermos em paz uns com os outros. E Jesus vai nos dar dicas, vai nos mostrar gestos concretos para podermos sempre construir a paz. Essa paz que daqui a pouco, na festa do dia 1º de janeiro, festa da Santa Mãe de Deus, é conhecido também publicamente como sendo o Dia Mundial da Paz. Diante de tantas guerras que estamos presenciando, um destruindo o outro, um matando o outro, temos um projeto que nós precisamos construir, a paz. Quem segue o projeto de Jesus, com certeza, se preocupa muito com aquilo que está acontecendo aqui no mundo nosso, onde em vez de vivermos brigando um com o outro, devemos construir a fraternidade e a paz, partilhando o que nós temos, servindo uns aos outros e sendo humildes, como diz aqui nesta frase, que resume tudo. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, de sincera bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. E como o Senhor Jesus vos perdoou, assim perdoai-vos também uns aos outros. Esse é o projeto que Jesus vai nos mostrar. Por isso essa questão, o Pai humano e o Pai, Deus, Criador. Jesus veio para mostrar para nós a nova família. Que a nova família, ela não se prende à família nossa natural. E é por isso que eu falei, há vários tipos de famílias, há vários grupos que se unem, há várias pessoas que convivem juntas, mas tem um projeto na vida. Primeiro encontrar a sua realização e depois prestar serviço dentro do projeto do reino de Deus que Jesus Cristo nos mostrou para construir a fraternidade e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.